Que momento, galera, olha só, mais um sonho do Ed sendo realizado, e você que é nosso aluno faz parte de todo o processo, de todos os sonhos. Vocês que convivem comigo sabem que a gente entrega tudo o que tem de melhor no coração. E assim, todos vocês do nosso CT se preparem, vocês vão estar se vendo na tela do Spotify, na tela do meu YouTube e no nosso Instagram, porque você faz parte da história. A atividade física não pode parar, é como aquela música do show de pagode, né? O show não pode acabar, então vocês têm que estar fazendo parte da nossa história e vai todos os alunos, certo? Não vai ter prioridade, vai estar passando aqui com a gente para contar um pouquinho da sua experiência dentro do CT e também com a atividade física. E hoje eu tenho duas pessoas fantásticas aqui que eu gosto, sou fã de todos os dois. O Ronaldo, José Ronaldo, tá? E o Ícaro. Eles são dois atletas, um amador e outro profissional, para contar a experiência dele dentro do CT, como eles chegaram no CT, e a sua evolução dentro do esporte. Todos dois, um é ultramaratonista, um está chegando na maratona agora, né? E a gente vai fazer esse bate-papo aqui para vocês entenderem como é um processo. Não é nada fácil correr. Acha que fazer só atividade física, só correr é fácil. Não é nada fácil. Tem que ter um bom tênis, tem que ter uma boa orientação. E também tem que estar fazendo um trabalho de fortalecimento. Quando se fala em fortalecimento, não quer dizer musculação. A gente vai tentar quebrar esse paradigma da musculação aqui com o nosso podcast, e você se prepare que será convidado em breve. E vou começar aqui primeiro com a história do Ronaldo. Ronaldo, me conta um pouquinho da sua vida atleta para você chegar hoje ultramaratonista. De onde foi que você veio? Se você é de Maceió, se você é do interior. Me diz aí, Ronaldo. Conta um pouquinho essa sua trajetória, o porquê do esporte, qual foi o esporte que despertou você para essa vida de saudável hoje? Hoje, o esporte na nossa vida é tudo, né? O esporte ele nos ajuda a ser pessoas melhores. Eu sou do interior do estado, sou de Chã Preta, uma cidade na zona da mata de Alagoas, cidade belíssima. O esporte eu comecei no futebol, né? Passei por algumas categorias de base de alguns clubes aqui de Alagoas. Cheguei ainda a jogar profissional, mas foi uma passagem muito rápida. E depois eu segui minha carreira, né, profissional na parte de administração, né? Hoje a minha formação, eu sou administrador. Então, chegou um certo momento que eu comecei a trabalhar muito e o esporte ficou de lado. Sendo que o tempo foi passando e aí a saúde foi exigindo. Então, a gente chega ali, até você, quando você está jovem, tudo é muito bom, tudo é muito, né, tranquilo, você come o que quer, faz o que quer, muitas vezes dorme mal e acha que mais na frente o tempo não vai lhe cobrar. Mas quando você passa ali um pouquinho ali dos 35, 40, né, o seu metabolismo já não é o mesmo, né? Então você procura fazer alguma atividade física. E eu sempre gostei de futebol, sou fã de futebol. Só que o futebol tem um detalhe, né? Você não joga futebol sozinho. Então eu fui para outro esporte que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado, que é a corrida. Então eu comecei fazendo a corrida ali de 5, de 10 e fui me apaixonando pela corrida. E hoje eu faço, né, muito ultramaratona. Eu gosto da ultramaratona porque é uma corrida que dá tempo você pensar em tudo na vida, né? Imagino, viu, bicho? Eu imagino. E nesse decorrer do tempo, você vai adquirindo algumas necessidades, né? O pessoal sempre fala que a corrida é barata. E em si, para você correr, né, não tem nada de caro. Você vai, todo mundo fala, né? Pega um tênis e vai correr, tá tudo certo. Mas quando você começa a querer performar um pouco mais, então você precisa fazer alguns ajustes, como você começou falando aí, você precisa alguns cuidados, né? E um deles, né, que aí foi até onde eu cheguei, né, ao CT de Jatobá, é através da sua estrutura muscular, né, a estrutura, né, o seu esqueleto corporal, que ele exige muito de você. Né? Então, eu vinha... Todo mundo falava que tinha que fortalecer.
E eu, sinceramente, eu nunca gostei de academia, né? E eu ia, mas primeiro não tinha resultado porque eu não gostava, né? Segundo que eu achava uma coisa muito monótona, né? E nós terminamos nos conhecendo na ABB, você me fez um convite, né? Passou alguns meses. Passou alguns meses, né? Aquela resistência, né? É verdade. Passou alguns meses e, assim, impressionante que quando eu nunca tinha lesionado, mas quando eu lhe conheci foi exatamente quando eu tive uma lesão de rompimento de menisco, né? E fui vários médicos e eles, né, sugeriram fazer cirurgia, né? E eu não queria fazer cirurgia, né? Aí fui num especialista, ele disse, vamos tentar um tratamento convencional, né? Nós tentamos, fizemos aí 10, 12 sessões de fisioterapia, me ajudou bastante, né? Pessoal muito bom. E depois daí eu dei continuidade, né? Procurei o CT do Ed Jatobá, né? E aí dei continuidade a esse trabalho e daí por diante até a academia larguei porque vi que não haveria mais uma necessidade, porque tudo que eu precisava de fortalecimento, de força, né? Nós encontramos ali no CT. Coisa maravilhosa. Mas vem mais Ronaldo aí pela gente, daqui na frente, gente. Daqui a pouco o Ronaldo vai vir com outras histórias, a melhor maratona dele, a melhor ultramaratona dele. E agora eu quero estar trazendo para vocês o Ícaro. O Ícaro, eu sou fãzão do Ícaro. Era um sonho que ele treinasse comigo, porque eu sei do meu potencial que eu posso entregar para ele. E é através do Jadson que eu te conheci, não foi? Foi, através do Jadson. Ô, Ícaro, como foi que você começou? Conte lá o seu início mesmo. Onde foi que você começou a correr? Foi projeto social? Foi por conta própria? Foi por manutenção de saúde? Foi a necessidade da vida, que a vida provoca isso na gente? Fique bem à vontade, Ícaro. Então, a minha história é uma história longa. Começa em 2005 isso. Ainda molecão, né, novo. Teve isso na escola teve um convite, né, através desse projeto social que se chama O Consolador, ele é lá no Prado. Eu conheço o Consolador, cara, eu conheço. Então, a minha os história amarelinhos, né? Os amarelinhos, isso. Eu conheço a história. E ali, pra mim, foi o ponto inicial de tudo, né? Você inserir uma criança no esporte é algo que é fundamental, né? O esporte, ele realmente muda a vida da qualquer pessoa, desde uma criança a um adulto já idoso, né? Você se inserir no esporte, ele muda tudo isso. A sua visão é totalmente diferente, né? E assim, pra mim começar a correr, foi tudo por uma questão do desafio. Porque assim, eu sempre quis aprender a natação. Então, o professor na época disse, pra você poder aprender a nadar, você vai ter que correr. Aí foi uma troca, né? Então, eu corria, participava das provas de corrida, mostrava resultados, isso muito novo, né? Nas categorias ali, e contrapartida ganhava as aulas de natação, aí comecei a desenvolver, né? Daí, assim, não era nada profissional ainda, né? Porque a gente sabe que criança no esporte ainda não consegue ter esse retorno, mas consegue competir, né? Retorno financeiro, né? Mas você consegue competir vários campeonatos, ser destaque e tal. E já profissional mesmo eu decidi antes da pandemia. Já era meu finalzinho ali de tempo de quartel. Dentro, assim, nesse lastro, né? Entre o início lá no projeto. Aí em 2011, quando eu ingressei nas Forças Armadas, tive a experiência de ser militar, né? Durante 8 anos. Eu tentei aproveitar as melhores oportunidades que tinha aqui no 59 BMTZ, né? Não só ser militar, mas também poder entregar um pouco do que eu... Por ser atleta, né? Tem as oportunidades de você disputar alguns campeonatos e tentar uma vaga na CDE. O meu objetivo era esse, né? Tentar essa vaga. Por anos tentei essa vaga, não era fácil, porque assim, para você ser profissional, você tem que ter alguém que te oriente, né? Que te desenvolva para chegar a esse alto nível, né? E já no meu finalzinho de serviço militar, né? Tive a oportunidade de participar de um campeonato, que é um dos campeonatos que é nível Brasil, né? Que aí vai todos os atletas nível CDE disputar. É uma competição
de pista, onde tem várias modalidades. Eu corri e pude medalhar, né? Medalhei, fiz 2 medalhas de prata, no 5.000 e no 10.000, isso em Brasília. Foi ali que eu disse, não, é agora que eu vou engrenar de vez, vou engajar de vez em cima disso, vou buscar ser profissional, né? Porque fiz resultados bons nesse período, só que aí veio pandemia, né? Aí a pandemia, quando veio, ela bagunçou bastante esse projeto que... Tem um projeto para isso, né? Para encarar como profissional na corrida, né? Foi quando eu corri Foz do Iguaçu, fiz um bom tempo lá. Aí foi nesse mesmo tempo, foi quando a gente se conheceu, porque Jadson já tinha contato já comigo. tinha contato com você e tudo. E daí pra cá só as histórias, né? Que a gente vai batalhando todos os dias, né? Buscando resultados, tentando alcançar alguns índices para disputar essas competições internacionais, né? E graças a Deus eu não pude evoluir mais ou evoluir muito por conta de algumas questões, né? Porque o atleta ele tem muito disso. Às vezes a gente deixa de fazer um planejamento, né? Que é trabalho de fortalecimento, a parte nutricional, e só querer correr, e esquece tudo isso, né? E se tem uma orientação, se tem uma base como essa, a tendência é um atleta ele evoluir bastante, né? Até então a gente tem bastante atletas no nível Brasil aí que são jovens, né? 20 anos, 19, 20, 25 anos que estão fazendo tempos aí extraordinários. E eu ainda penso nisso, né? De buscar esses tempos. Mas você vai, com certeza. Sim. Você vai. E vamos voltar aqui para o Ronaldo agora. Ronaldo, a chegada no CTE de Jatobá, porque é uma questão muito grande, isso muito questionado, que não tem máquina. Como é que você imaginou, como é que esse cara tá me prometendo um fortalecimento, uma entrega de alta performance, e eu não vejo máquina na sua cabeça? O que foi que aconteceu, assim? O que foi que assim, pô, vou ficar, eu já tenho quase 2 anos a gente tá junto, Perfeito. né? 2 anos. Quase 2 anos, né? Pra gente é estranho, porque quando se fala em fortalecimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de você ganhar força com maquinário, né? Com maquinário, né? E aos poucos, né? É estranho, mas eu particularmente já tinha um conhecimento do seu trabalho, né? E com isso a gente acredita no trabalho. E aí, quando a gente vai acreditando no trabalho, vamos fazendo ali, tentando cumprir ali o que é determinado, e os resultados vieram muito rápidos, né? Você vai ganhando força nos treinos, você vai ganhando ali mobilidade, e a melhor coisa que tem para o atleta, né, seja ele amador, seja ele profissional, né, como o Ícaro que está aqui, ele sente nos treinos exatamente a evolução, né? Então, quando você sente essa evolução, você começa a acreditar no trabalho, né, que está dando resultado. E tudo que o atleta ele quer é exatamente ver o resultado, né? Então, no início foi ali, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Como as pessoas sempre dizem, não custa nada testar. Vamos testar, né? Vamos testar. Né? E assim, mas veio muito rápido, né? 15 dias ali, né? Tinha ganhado muita força já, né? Ganhado força no core, ganhado equilíbrio, né? E isso pra gente ajuda muito, né? Na parte de corrida, porque você termina o treino e você não termina fadigado, né? E isso para a gente que tem uma vida secundária, né? O meu caso, termino o treino e vou trabalhar, né? O Ícaro também é profissional, mas né, está nessa condição, porque viver de atletismo no Brasil é muito difícil. Muito complicado. Né? Então, terminar o treino e você ter que encarar um dia de trabalho não é fácil. Então, para a gente, quando nós terminamos o treino e você não termina o treino fadigado, você termina bem, isso é o melhor resultado que tem para qualquer atleta. Tá, olha só, dentro dessa explicação do Ronaldo, o que acontece? A gente tem os trilhos anatômicos, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre core, mobilidade,
né? A simetria que é qualquer um de nós, né? Dentro da anatomia funcional, e a gente tenta primeiro dar esse enquadramento, jogar aí vocês nessa simetria. Depois da simetria aí é só trabalhar a carga, um fortalecimento fidedigno, que é feito para você, né? Essas nossas aulas são feitas para vocês, e isso vem dando um resultado. É isso que os primeiros 15 dias já te entrega um resultado fantástico. Ícaro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi também a mesma pergunta, né? Chegou lá, pô, não tem nada aqui, como é que esse cara tá me prometendo fortalecimento e não vê nada? O que foi que passa na cabeça de vocês? Eu fico curioso. Então, Ed, eu tenho o mesmo pensamento que o Ronaldo. Que o Ronaldo. Então, isso que é Rodrigo. Ele tem um amigo chamado Rodrigo aí. Assim, o Rodrigo, a história do Rodrigo é o seguinte: é um amigo que eu tenho uma maior consideração por ele, porque foi o cara bom. que me orienta até hoje, né? Eu Ficou emocionado, mas é isso. O podcast é justamente isso. Fale sobre o Rodrigo, rapaz. Pode falar sobre ele, mas o podcast é isso. É jogar a verdade, é o ser natural. É ser o CTE de Jatobá, né? Isso, Transparência, né, Ronaldo? Perfeito, perfeito. Pode ficar à vontade, Ícaro. É porque nessas horas, né, só cada um sabe as lutas. A luta que tem, né, bicho? As- E as pessoas que chegam no horário batalhas. importante, no horário que você precisa, Perfeito. não é todo mundo que chega, né? Só chega realmente que gostam de você. Sim. Mas, Rodrigo, é isso aí. A gente vai estar juntos sempre. A hora que precisar do CT da Jatobá também, as portas estão abertas. Lá não tem frescura nenhuma, né, Ícaro? A minha história assim com o Rodrigo é o seguinte, porque ele é um cara que começou a correr e a gente fez essa amizade na corrida, né? E quando veio a pandemia, cara, era aquela coisa. Tinha um pensamento de engrenar, né? No esporte, mas a dificuldade é tanta de você ir buscar esse resultado que quando a pandemia veio, então tudo que eu planejei, né? Você vê e por água abaixo, né? E você não tem uma válvula de escape, então quando ele chegou, me ajuda até hoje, né? Hoje eu trabalho com ele na empresa e a questão dele sempre me orientar é para tomar o caminho certo, né? Mas é verdade. É verdade. E é que nem o Ronaldo falou. Hoje eu não só trabalho ou só corro. Hoje eu faço os dois, né? E graças a Deus tem pessoas que nem você, né? Que chega junto, apoia um atleta. Isso pra mim é muito gratificante, cara. Porque é complicado a vida de um atleta. É muito sofrimento, entendeu? A gente, pra tentar entregar um treino, tem que acordar muito cedo, cara. Eu acordo 3h30 da manhã pra fazer toda aquela preparação, pré-treino e tal. E para um treino começar às 5 da manhã, tentar entregar todo um planejamento que é feito pelo técnico, né? E você, dentro das competições, tentar ir buscar o resultado, né? E quando você consegue, sai muito feliz, óbvio. E quando você não consegue, você, poxa, onde foi que eu errei? Eu vou ter que trabalhar agora em quê? Ah, vou ajustar isso, tá faltando isso, né? Aí quando você chegou, Ed, abriu espaço, não foi só a janela, né? Abriu porta, abriu o que pudesse. O que tiver de melhor. Você De melhor, eu realmente. abriu o CT pra mim, né? Não só pra mim, como outros atletas também, que esse trabalho que você faz lá é importante, né? Na vida de um atleta. Eu acho assim que isso é muito engrandecedor, tá? Isso para mim é muito engrandecedor, você desenvolver um trabalho, né? Você não imagina, vou pra uma academia só pra estar levantando peso e fica aquele negócio meio monótono, não. Lá é um negócio dinâmico, né? E bem direcionado. Bem direcionado, você consegue fazer toda uma base específica pra sua modalidade, né? E tá indo buscar os resultados, tá sempre ativo, né? Não só fica só naquela rotina de vou hoje na academia, vou fazer uma esteira. Não, é algo assim que é completo, né? Não é só a questão de você estar puxando peso, né? É uma questão de você trabalhar vários movimentos. Tudo voltado para corrida, fortalecimento específico, justamente. Músculo específico, né? Corredor, então vou estudar quais são os estabilizadores, qual
transferência de força que nós temos que fazer. E é isso aí, cada aluno eu vou estudando e vou... Por isso que eu peço, não falta, que é um processo, um quebra-cabeça. Cada aluno é um quebra-cabeça, eu também tenho que entregar o melhor. Vocês não têm a obrigação de saber, mas eu tenho preciso, e para provar, assim, é uma questão minha, pessoal, de que máquina não é o melhor resultado, não. Máquina não é o melhor resultado. Muito pelo contrário, algumas máquinas machucam muito. Tem vários artigos falando sobre isso. Agora, fala, Ronaldo. Vai, Ronaldo. O que o Ícaro falou aqui é uma coisa interessante, que nesses 2 anos, né, que eu venho treinando no CT com você, nós nunca tivemos um treino repetido. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria colocar aqui é que você tem um olhar individualizado por cada pessoa, por cada atleta, né, por cada aluno seu que está ali. Um olhar individualizado e humanizado. Né? Que como o Ícaro colocou aqui, né, o atleta, seja ele profissional ou seja ele amador, porque o profissional ele precisa entregar resultados. Então, sobre ele já há uma carga muito grande emocional, né, uma carga muito grande de treinos. E o amador, que ele é competitivo, ele também traz consigo essas cargas. Sim, né? Com certeza. A mesma cobrança. A mesma cobrança. Né? Então, ele se cobra muito quando ele é competitivo. E quando ele chega no CT, e aí eu sou prova disso, né? Quando ele chega no CT, que você treina, e você treina leve, sem cobrança, né? E você vê o resultado fluir, né? Aquilo ali se torna algo prazeroso. Né? Porque hoje o que às vezes ocorre muito é nessa cobrança, né? Às vezes pessoal, às vezes por resultado, às vezes por alguns apoiadores, essa cobrança de resultado faz com que aquilo ali, ao invés de ser prazeroso, se torna um peso. E tudo aquilo que se torna prazeroso para nós, né? Os resultados eles vão fluir naturalmente. Né? E no CT nós temos essa experiência de ter esse ambiente favorável. Leve. Bem leve, né? Um ambiente leve, favorável. Né? Que é muito engraçado que a gente vê as pessoas felizes. Né? Você chega lá, desde da criança, né? Tem lá pirralhozinho lá de 5 anos, né? 7 anos. 9 anos. Né? 9 anos, né? Tem meu filho lá que tem 14 anos. E tem idosos, né? Pessoas idosas até 83 ali, terceira anos, idade. 80 anos. 80, né? Então, essa interação, essa troca de energia, e todos treinam com o mesmo espírito, todos treinam com a mesma alegria, com a mesma satisfação, né? Então, você conseguir agregar um ambiente desse, né, nos dias de hoje é muito difícil. Né? Então, você tem que ter uma capacidade técnica muito grande, ter amor pelo que faz, né? E o CT nós encontramos isso, por isso que nos faz bem, faz né? Feliz, né? Ronaldo, qual foi assim uma prova que mais marcou na sua vida e disse assim, pô, é isso aqui mesmo que eu quero, né? Quando a primeira distância você começou a correr, qual foi a corrida que fez aquela virada de chave assim, é essa aqui que é isso aqui que eu quero? Eu fiz uma corrida de 10 quilômetros. E após eu fazer essa corrida de 10 quilômetros, me despertou ali o desejo de correr, vontade de correr, né? E só complementando, a diferença do futebol para a corrida, como eu falei, que eu gosto muito de futebol, né? Amo futebol. Só que o futebol, para você praticar o esporte, você precisa de 10 pessoas, né? Então coletivo, você tem que ter pessoas ali coletiva. E o coletivo é importante, só que muitas vezes você não consegue reunir essas pessoas para você treinar dentro do tempo que você quer, a hora que você quer, como você quer. Então, isso me fez olhar para a corrida, né? Eu estou na corrida há uns 20 anos aí que eu já corro, né? Então isso me fez olhar para a corrida, porque a corrida você treina sozinho, você treina coletivo, você treina na rua, você treina na orla, né? Então na academia. Exatamente. O interessante é que você hoje aqui na orla do Maceió, né? Nós somos privilegiados por isso. Você passar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, tem pessoas correndo. Isso mesmo. Né? Interessante. Você passa 11 horas da noite, tem pessoas correndo. Né? Então,
Às vezes as pessoas, 11 horas, talvez seja aquele momento que a pessoa tem, né? 3 horas da manhã, é o momento que o cara tem. E né? tem que fazer, né? Então ele tá, né? Então a corrida lhe dá essa possibilidade, né? Então, então a primeira, respondendo a pergunta que você fez, então, o que me fez despertar foi uma ultramaratona que eu fiz, eu acho que foi Marcel Roteiro, 60 quilômetros. Né? E eu gostei das ultramaratonas, porque como eu não sou um corredor veloz, não tenho uma velocidade né, de ser rápido, então a corrida, a ultramaratona, ela requer muito mais estratégia do que velocidade. Né? Então, como a minha formação é administração, você sempre gosta das coisas estratégicas. Até isso. Você gosta das coisas estratégicas, né? Então, assim, é muito prazeroso, né, você fazer... eu me sinto feliz de fazer essa corrida longa, porque ele dá o momento de você fazer estratégia, o momento de você correr mais rápido, o momento de você segurar um pouco, o momento de você fazer a suplementação, a alimentação. Então você monta toda uma estratégia. E quando você termina, você tem uma satisfação pessoal muito grande. Né? Então o despertar pela a corrida de longa distância, né, é exatamente essa. Né, porque envolve vários fatores, né, em relação a isso. Poxa, ô Ícaro, vem cá, e qual foi aquela corrida? Vamos para essas mais recentes de 10 km, meia maratona, que assim, teve uma que eu acompanhei, foi em 2019, que tu tava até com a minha camisa. Foi a primeira meia maratona da COP. Da COP. A COP, ela já existia a corrida, era até 10. Eles faziam, acho que foi 10, 5, acho que 25 também, eu acho que eles fizeram alguma prova nesse... Foi quando completou 25 anos, teve uma de 25 anos, foi. Perfeito. E pra complementar, é pura resistência. Eu tô na maratona, essa brincadeira eu não quero não. A maratona ainda vai. E assim, aquela de 2019 que você chegou, meu irmão parecia que eu chorei, pô, quando eu vi que ele... E ele tava com minha camisa, a gente foi pro pódio, não foi? Eu tava do lado dele, meu irmão. E ali, Ícaro, dos atletas que já tinham passado por mim, tinha passado o Pedrinho, tinha passado o Dawan, tinha passado... na área de futebol, mas não tinha ninguém tão próximo de um profissionalismo no atletismo. Eu digo, porra, e eu quero esse cara comigo. Quando eu vi ele correndo, né, que eu acompanhava, sempre acompanhei, seu bicho, foi quando eu conheci o Jades, que a namorada dele treinava comigo, e eu consegui trazer o Ícaro. E quando ele ganhou aquela prova ali, pra mim, meu irmão, pô, que eu defendo a minha metodologia, eu defendo a minha tese, e eu vou morrer com ela defendendo isso aí. E quando vê os resultados, então, eu tô no caminho certo, eu não vou mudar nada do que eu tô fazendo, né, Ronaldo? Perfeito. É, isso mesmo. Foi a meia da Copa, aquela primeira ali que eu ganhei, eu tenho assim, memória marcada, e principalmente nas postagens. Eu gosto de voltar para essas provas quando eu faço tempo, porque foi 1:09. 1:09 foi, pô, cravado. 1:09 foi uma 10. Não, 1:09 cravado, eu lembro do tempo. Eu lembro do tempo. Aí eu sempre o meu foco sempre foi em cima disso, no planejamento, com o treinador é isso, a gente melhorar nossas marcas. Esquecer o pódio, porque assim, se o cara se cobrar em relação ao pódio, vai se frustrar, porque você vai e fica ansioso, entendeu? Perfeito. O cara fica ansioso. É melhor quebrar o tempo, né? É melhor você chegar... né, planeja o tempo que você... Vai pro plano A pra prova. Não dá o plano A, vai pro plano B. Então, o pódio, ele vai ser sempre uma consequência. Eu tenho isso na minha mente, né? Sempre falo para as pessoas quando me perguntam, e o pódio? E aí, primeiro, segundo, terceiro? Eu disse, cara, vamos correr. Perfeito. Vamos correr, porque o atleta é assim, é algo do momento, né? Às vezes você treinou tudo certinho e na hora não entrega, né? Isso. Trava. Perfeito. E pro atleta que está consciente das suas condições físicas, ele vai em cima sempre ou do plano A ou do plano B, né? E a Copa ali foi para mim um divisor de águas, né? Que eu sabia que eu já para você correr assim, 1:09, para o atleta ele pode correr uma vez 1:09 e às vezes não acertar esse tempo de novo. E por eu ter corrido uma vez, aí foi Foz, aí depois foi Chile, aí depois foi Copa, eu disse, cara, tá faltando só questão de ajuste, né? Aí foi quando, nesses períodos, né, oscilei bastante por não ter questão de orientação e tal, nenhum direcionamento, né? Mas depois que eu engrenei mesmo, né?
dentro da pandemia, aí passou uns 2, 3 anos ali depois da pandemia, que aí eu comecei a voltar de novo lá pro Ed e tal, pro CT, aí mudei de treinador, aí fui pro Daniel, né? Aí as coisas começaram a fluir novamente. É difícil, vou dizer pra você, a gente que busca resultado, né, esses resultados de meia maratona, de 10 quilômetros, até pra maratona mesmo, você vai fazer uma maratona, que nem eu fiz agora a primeira vez, maratona largando na elite, né, buscando um tempo, né, exige muito, né, então a cobrança que eu tenho comigo é a mínima, né, em relação a pódio, mas eu sempre penso assim, nos detalhes, né. Eu gosto de pensar nos detalhes. Tá faltando um fortalecimento, tá faltando a parte nutricional, tem que melhorar isso aqui. Porque por correr eu sei o que tem que fazer na prova, né? E esses tempos são referencial. Eu fiz 2:37, vai. Na maratona não era o tempo que eu queria, né? O atleta, quando ele se prepara, ele não pensa num tempo muito alto. Ele quer aquele tempozinho mais... menor possível, né? Menor possível e tal. Só que assim... A minha passagem na meia da maratona lá já me deixou muito convicto do que eu ia fazer. Só que eu sabia da minha limitação física, por questões físicas, que estava faltando fortalecimento, e a parte nutricional, que eu não encaixei bem, né? E assim, eu vim de lesão. Então, essa maratona, se ela saísse mais abaixo do que 2:30, seria algo que foi puramente força. Força, que eu falo assim, correr constantemente fazendo força, né? E foi 2:37, é um tempo que se dá para trabalhar, realmente eu queria correr bem abaixo do que isso, eu queria correr ali pelo menos entre 2:20 a 2:25, é um tempo assim para quem vai para uma primeira maratona, para quem já tá há muito tempo correndo essa distância, sabe que é ousado, né? E geralmente quem consegue fazer esses tempos são os atletas que já tá no nível de nível Brasil, né? Você pega aí Edson Vilela, Paulo Paula, tem Jonathan Cruz. Esses caras são uma referência no Brasil de maratona. Tem o Justino Pedro com 40 anos também, né? De Petrolina. Então são os caras que conseguem correr abaixo de 2:20, né? Uma maratona. E vive do esporte, né? Desde novo. Desde sempre, né? E assim, são questão de prioridades e tal, mas eu sou aquele tipo de atleta que gosta de ousar um pouco. Eu quero correr junto desse bloco, né? Então, enquanto Deus permitir, me der força, tendo o Ed Jatobá. E vai ter sempre, cara. Vai o ter Ícaro fala isso, gente. Pessoal, ele fala isso pela humildade que ele é. Né, porque nós tivemos agora a maratona que ele falou, foi a maratona de Florianópolis, né? A maratona, né, recebeu, creio que o selo ouro agora, nessa última, né? Recebeu, né? E ele falando, eu quero correr junto com esses caras, mas eu sou alagoano, fui lá para fazer minha provinha lá de boa, né? E pra gente foi um orgulho muito grande, porque ele tá correndo na elite, né? Ele estava correndo na elite, exatamente. E a gente vê ele como alagoano ali. Ele falou na humildade, mas ele já está correndo com esse pessoal. E olha que com todas as dificuldades, exatamente, né? Com o mínimo possível que a gente pode dar, né? Perfeito, é o mínimo, né? Perfeito, exatamente. Então, né, ele falou assim, eu quero não, ele já está. Né? Ele já está. E assim, pra gente é motivo de orgulho. Eu até falei com ele, quando ele passou por mim, eu ainda estava voltando. Ele passou por mim, né? Eu gritei ali para dar um incentivo assim, né? E ele... Tipo assim, de onde é que vem esse grito assim? Né? Então, isso assim, pra gente é motivo de orgulho, né? Ter, né, um alagoano assim tão dedicado, né? Um esporte que a gente ama, em busca de estar buscando cada dia mais se aperfeiçoar, melhorar. Eu sempre falo como amador que você fazer uma maratona, você fazer uma ultramaratona, não é difícil. Não é difícil. Você vai se preparar, você vai fazer. O processo né? O processo que é complicado, né? E muito mais complicado é você fazer não apenas uma, mas você fazer demais, né? E aí foi o que o Ícaro colocou aqui, né? Quando ele começou a fazer a meia, começou a bater ali 1:09. Então, você se manter num patamar desse é que é o difícil.
né? Chegar você chega, né? Até chega, né, Ronaldo? Você chegar, você até chega, né? Mas você se manter nisso aí é muito difícil. Como eu já coloquei aqui, né? Eu já corro há mais de 20 anos, né? Então, eu fazia ultramaratona, eu sempre estava ali entre os 5, ali, brigando nas ultras, eu estava ali entre os 5. Né? E dessas outras maratonas que ali o pessoal concorria ali comigo, hoje, sinceramente, quase nenhum se mantém. Né? Então, o difícil não é você fazer, né? O difícil é você se manter com essa cabeça, né? Como o Ícaro está colocando aqui, você se manter como um atleta, no caso dele, né? De alta performance, né? Requer renúncia todos os dias, né? A entrega é constante, né? Você não tem... Como a gente sabe, né? A rotina de um atleta é aquela. Esquece final de semana, esquece festa, esquece momentos de lazer para tentar ir buscar o que você tanto almeja, né? O resultado. E tem uma coisa que é interessante. Eu estava assistindo uma volta... Franco Caldeira, lembra do Franco Caldeira? Franco Caldeira, eu tenho uma história massa, porque assim, quando eu comecei, antes de eu começar a correr, eu era muito mais novo, acho que ideia. Quando ele ganhou a São Silvestre. A São Silvestre, sou fãzão dele desde essa aí, é isso que eu vou falar nele agora. Eu vi aquele cara ganhar aquela prova ali, eu me emocionei, porque não tinha noção do que era aquilo, por ser muito novo, nunca tinha quenianos, sempre tem, né? Sempre tem essas provas, sempre tem. E você vê também, um cara brasileiro, fãzão dele. E eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui, quando ele veio uma vez, em Maceió, faz muito tempo isso. Ele fez parte também do projeto que no Exército, na CDE, existem os atletas que são selecionados pela competição, que vai para o Rio, aí compõe a CDE, né, os atletas de alto rendimento, e tem os atletas que são convocados, né, tipo o Frank, na época, ele foi um dos atletas selecionados para ter uma bolsa e tal, aí você passa por um curso para ser inserido, né, aí é inserido como sargento temporário, oficial. E eu tive a oportunidade de conhecer ele e outros atletas também, Solonei na época também. O Paulo Paula, eu não cheguei a conhecer o Paulo Paula pessoalmente, mas o Paulo Paula também fez parte do projeto. E quando eu estava inserido nas Forças Armadas, o meu objetivo era chegar na CDE para estar no meio desses caras. Né? Mas é aquela coisa, né? Deus escreve certo, por linhas tortas, tudo tem seu momento, né? E assim, o bom que a corrida, né? Ela propõe isso, né? É algo que é democrático, né? Tá todo mundo ali no mesmo nível, né? Vai compor aquele pódio ali o atleta que foi mais rápido, que teve melhor treinado, melhor condicionado. Mas também às vezes acontece, Ed, do cara tá bem e na hora se quebrar. É justamente sobre isso que eu vou falar sobre o Franco Caldeira, olha só. Ele fez aquela São Silvestre que eu acho que me arrepio todinho. Vi, tossi pra caralho por ele, fiquei... Ele voltou a correr. Não. Ele voltou a correr ele voltou a correr depois de muito tempo. Ele parou profissional, não quis mais. Aí hoje tá envolvido com assessoria, né? Hoje ele é atleta também, mas hoje ele é professor. Eu acho legal isso porque ele tem uma história muito bonita. O Frank tem uma história muito bonita no esporte, cara. Aí o que aconteceu, ó, ele ganhou São Silvestre, Aí logo em seguida, na volta da Pampulha, ele tava também. Não tinha quenianos, não, tinha só os brasileiros, né? Os tops brasileiros na volta da Pampulha. E ele bem liderando, quilômetro 8, 9. Quando chegou do 8 para 9, ele lá abandonou a prova. E eu fiquei sem entender, cadê o cara? Eu torcendo só por ele, né? Que ele é um cara fantástico, cadê? Aí veio um cara, o narrador perguntou ao fisiologista, o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, eu fiquei com isso na minha cabeça, não que tirei, Ronaldo. Né? Bicho, olha, ele fez tudo certinho. Alguma coisa aconteceu para ele largar a prova. Ou ele não dormiu bem, ou a cama do hotel não fez bem a ele, ou ele comeu alguma coisa. Bicho, foi quando daí eu despertei em fazer fisiologia. Eu tenho um curso de fisiologia, já tenho uns 16 anos que fiz, e estou fazendo agora um recente, que tem muita coisa que a gente achava que estava certo e está errado. Né? Por isso que a gente gosta de estar se atualizando. E foi quando eu me apaixonei pela fisiologia. Ele disse, mas ele fez tudo certo, fez. Ele ganhou uma grande prova. Sim, mas hoje ele não estava pronto. Então, quer dizer, o corpo tem momentos que eles hoje não dá. Ele vai sentir, lá, se aquieta aí, não vai... eu fiquei triste, aí eu fui tentar, vi que ia assistir até o final para saber o que tinha acontecido com ele. Foi
Alguma coisa que deu na barriga dele que ele não Sim, conseguiu sim. terminar a mal-estar prova. ou a glicose baixou. Deve ter É, acontecido alguma coisa. O Foi. salamento baixou. Deve ter É, acontecido alguma coisa, Se foi. alimentou Foi. certinho. exatamente. Porque antigamente tinha muito disso, né? Os atletas antigamente era pão e água, né? Põe Pra quem é água. das antigas sabe Verdade, que verdade. hoje tem essa questão da suplementação, um negócio bem mais elaborado, mais bem preparado e tal. Mas Bem antigamente personalizado hoje, É pode mais dizer assim, estudado, mais né? estudado. Mais É. estudado, veio Ô, onde... Ronaldo, a gente já finalizando, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo, prova-alvo agora de 2025? E qual é a próxima de 2026? Uma prova assim que você tem aquele. Quero fazer essa prova e. Para 25, a minha prova-alvo era Floripa, né? Eu ia em busca do RP, infelizmente não deu para chegar. Fiz uma boa prova, né? Dentro das minhas condições, mas não bateu o RP, né? Agora, mês de outubro, eu vou acompanhar um amigo meu, que inclusive é seu aluno, que evoluiu Ele vai estar aqui bastante, com a gente. A história dele é o interessante. Dr. O Marcel, doutor Marcel, né, doutor Marcel. gente finíssima, gente da melhor qualidade. E ele tá treinando para fazer a primeira maratona dele. E eu falei que para ele, eu falava para ele, ó, vamos fazer uma maratona, né? Vamos fazer uma maratona. E quando surgiu na cidade dele, em Aracaju, a maratona, ele falou, assim que abriu, ele escreveu, né? E aí eu vou fazer com ele essa prova, vamos estar junto lá. E esse ano é só manter. O ano que vem, provavelmente lá para março, a gente vai fazer uma outra maratona para buscar aí um tempo melhor. Ícaro, a mesma pergunta. Só Ícaro. um detalhe, né? Só Sim. um detalhe. Eu sempre falo para as pessoas que você tem sempre que ter uma prova em alvo. Tem que ter objetivo. Tem que ter um objetivo, porque senão você não treina, né? Nós que somos amadores, você vai ser sempre, se você não tiver uma prova-alvo, né? Você vai começar a relaxar, você começa eu preciso dormir mais um pouco, hoje eu tô cansado. Começa eu. Exatamente. E aí você dificilmente você consegue se manter e você consegue evoluir quando você não tem prova-alvo, né? Mesmo que seja 6 meses, que seja com 3 meses, mas você tem que ser sempre uma prova, tem que buscar, prova, né? Exatamente, ali alvo para você buscar o seu melhor. Ícaro, qual é a tua prova agora? 2025 e 2026. Aí 2026 já tem outra maratona, né? Vamos... Esse Mário tem maratona. Então, para esse ano, o foco era realmente Floripa, mas o objetivo era se recuperar, dar tempo de fazer um ciclo bem feito, que esse ano eu corri poucas provas, né? E o que garante justamente você entrar na elite, nas provas fora, é índice, é resultado. Então, até o final do ano eu vou buscar aí correr pelo menos mais umas 2 ou 3 meia maratona, alguma que eu consiga ranquear, né? Um bom tempo, né? Que aí sempre o tempo referencial vai ser para meia maratona abaixo de uma 10, abaixo um pouco. E aí tem esse detalhe, a prova tem que ter pelo menos permite da federação local, né? Que é o que garante o resultado ser válido para o nacional, para inclusão numa prova de nível internacional, né? Porque as provas que a gente tem aqui, elas têm tudo homologada, né? Tem tudo um detalhezinho que o atleta tem que estar sempre atento a isso. E eu justamente, até o final do ano, eu pretendo correr pelo menos mais umas 2 meia maratona, tem a permanente já agora, né? E eu pretendo buscar um tempo nela. Tem João Pessoa também, que dá para encarar a meia de João Pessoa. Então, eu tô focando assim, em algumas provas ainda até o final do ano, para buscar índice para correr mais uma maratona. Agora vai ser no primeiro semestre, né? Do ano que vem, já 2026. Eu quero acertar esse tempo, acertando esse tempo que eu preciso. Abril, maio, junho. Já tá correndo outra maratona. Próxima maratona, porque aí eu vou conseguir encaixar bem o ciclo, né? Com treinamento de fortalecimento. Com o Ed Jatobá, claro. Com o Ed Jatobá, a parte nutricional e encaixar o planejamento com o treinador. Então, isso aqui é um tripé que... É perfeito, né? Tem que ser. Que senão, assim, para buscar um resultado que você almeja, não é tão simples, né? Eu não vou lá e vou correr. Não é. Então, vai exigir mais ainda. Então,
Eu sei que a nossa rotina de trabalho, de treino é complicada, mas para quem quer, um resultado, que quer alguma coisa, é só detalhe. Vamos buscar. Ronaldo, eu quero agora que você deixe um recado para as pessoas que são sedentárias e que pretendem correr. Qual a orientação que você dá? Depois o Ícaro vai ser a mesma pergunta. Ronaldo, diga aí, dê seu conselho para uma pessoa que é sedentária e que se faz necessário... Hoje nós temos visto, né, que a corrida cresceu muito. Né? E isso é muito bom. Para todo mundo. Né, para todo mundo. Isso é maravilhoso isso. Só que junto com isso entra vários outros aspectos, né? E um deles são as pessoas que, como eu, somos amadores e elas ficam muito pilhadas em volume de quilometragem, né, e pace. E aí o que eu digo, né, para essas pessoas que estão começando por que você começou a correr? Né? Então, geralmente as pessoas começam a correr por saúde. Não é para você, né, ter uma alta rodagem de quilometragem, não é para você ter um melhor pace, não. Você começou a correr por saúde. Então, isso é primordial, né? Não se cobre, porque o fator principal pelo qual você está correndo é a saúde. A saúde. Então, corra pela sua saúde. Né? Então, poderíamos até dizer assim, corra pela sua saúde. Pela sua saúde, né? Ícaro... Não, o conselho corra pela sua saúde. Ícaro, o que é que você diz aí para quem tá chegando, quer correr, que sonha um dia uma criança que tá vendo esse podcast da gente que, pô, quero ser igual o Ícaro. O Ronaldo já deixou tudo mais esclarecido, já adiantou tudo, mas é aquela coisa, né? É que nem eu sempre falo. Se for para desistir, desiste amanhã. E quando chegar amanhã, amanhã eu desisto. Então você pega essa frase e bota na sua mente, amanhã eu desisto. Quando chegar amanhã, eu vou desistir amanhã. Sempre, então vai ficar, né? um negócio que você... Vai ficar automático, né? Então o esporte é uma ferramenta assim. Quando você busca uma modalidade, no caso a corrida, né? É algo que transforma. Então, de idoso, criança, eu sou sedentário, eu não consigo. Cara, bota isso na tua cabeça. É tua vida, é tua saúde. Vai mudar tua rotina, né? Tu vai conhecer outras pessoas, vai fazer amizade, vai inspirar outras pessoas, né? E isso é muito gratificante, né? Você ter noção, ter pessoas que quando eu comecei a correr, eu não esperava. Principalmente no tempo do quartel, né? Os caras viam eu correr todo dia ali na pista. E hoje eu vejo esses caras correr, eles, porra, naquele tempo eu via tu correr, cara. Então, isso é como é que eu posso falar? O combustível, né? Que vai acabar inserindo mais uma pessoa no esporte e procure sempre profissionais que possam lhe orientar, né? Com relação à atividade, não fazer nada... Em exagero, né? Tudo né? tem uma medida, né? Tudo tem que ter sua... Perfeito. Sua medida perfeita, né? Até porque às vezes, e aí só colocar aqui um assunto aqui rapidinho, você começa a fazer uma atividade física e se você não tiver, né, uma boa estrutura, você termina abandonando. Né? E aí às vezes eu encontro algumas pessoas lá no CT, às vezes, né, alguns amigos perguntam sobre o CT e eu falo exatamente essa referência. Primeiro você cria uma estrutura, né, que isso nós encontramos no CT, né, do professor Ed Jatobá. Você cria uma estrutura para você fazer uma atividade física, porque quando você não cria essa estrutura, a tendência é você lesionar. E quando você lesiona, a tendência é você abandonar. Né? Você começa, lesiona, acabou. A gente tem... Ele vai estar aqui, o doutor Marcel vai estar aqui com a gente e ele vai explicar melhor isso aí. Ele chegou para mim dizer assim, eu quase que desisti da corrida porque não aguentava mais de tanta lesão, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo, né? O Marcel, né, é meu amigo de trabalho, né? Como já colocamos aqui, uma pessoa excelente. Ele corria uma semana e passava um mês lesionado. Corria uma semana e passava um mês lesionado. Eu falei para ele, Marcel, vai lá no CT do Ed Jatobá.
ele vai te direcionar você e vai preparar você para você fazer as planilhas, né? Exatamente, para você poder aguentar correr, porque, né, e isso na época ele corria, né, 5 km, 10 km no máximo, né? Então, depois que ele passou no CT, né, que ele começou a fazer esse trabalho lá no CT, ele já fez a meia maratona, está fazendo todo o ciclo da maratona agora, está super bem, né? Por quê? Porque a estrutura está preparada. Está preparada. Né? Tá. A estrutura está preparada para isso, né? E como o Ícaro colocou, a atleta de alta performance, né, o que vai fazer ele, o resultado dele ser bom ou ruim é os detalhes. Porque toda a base ele já faz, né? Ele treina o volume necessário, ele toma os cuidados necessários. Então, os detalhes que vai fazer toda a diferença. Né? Então, e é os detalhes que definem uma prova para eles. Né? Gente, que momento fantástico, muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a vocês pela confiança do trabalho em nosso CT. Mais uma aposta nossa aqui nesse podcast. Eu acredito que assim vai ajudar muita gente, né? Todos os meus alunos vão passar por aqui. E a ideia também é trazer cardiologista, trazer fisioterapeuta, trazer nutricionistas, sempre os melhores. Qual o melhor produto, onde você comprar o melhor produto. Tá? E isso aqui vai ser a nossa rotina todos os finais de semana. Eu acredito que seja para que possa... Um dia o Marcel não postou, aí eu perguntei por que não postou. Ele disse, hoje eu estava chateado e tal. É a mesma pergunta que eu fiz, mas 10 pessoas fizeram porque ele não postou. Então, a gente, sem querer, né, indiretamente, a gente vai estar incentivando alguém, como o Ícaro também falou. E isso é importante, essa energia está passando. Vamos lá que a gente consegue, vamos lá que você consegue. Então, gente, mais um momento do CTL de Jatobá, agora no podcast. G3 Digital, não é isso? G3 Digital. Muito, muito obrigado a toda a galera aqui da G3 Digital. Aos nossos alunos, todos os alunos vão passar aqui nessa mesa linda e maravilhosa, com coisas boas e ruins, mas obrigado a Alfa Curativos, obrigado Ícaro, muito obrigado. Tamo junto sempre. Tá? E os melhores produtos que imaginar de curativos, de reabilitação, de treinamento funcional, de que mais, Ronaldo? A Alfa Curativo, ela tem produtos para a sua saúde. Pronto, então tudo que for de saúde está aqui, ó. Meu amigo, meu parceiro. Esquece, vai lá no Instagram e faz a tua compra que tá garantida. Muito obrigado, meninos. Obrigado a 3 Digital. Tamo junto sempre.